Irei falar um pouco sobre a vida de Hans Kelsen. Hans Kelsen foi um dos produtores literários mais provenientes do seu tempo, tendo publicado em cerca de 400 livros e artigos, e em destaque sua obra chamada Teoria Pura do Direito. Hans Kelsen nasceu no dia 11 de outubro de 1881, na cidade de Praga, e nos anos de 1884, com apenas 3 anos de idade, Kelsen e sua família vê a necessidade de deixar a cidade de Praga e mudar-se para Viena, onde ele inicia sua formação jurídica. Em 1900, Kelsen inicia na Faculdade de Direito de Viena, por influências paternas, e conclui no ano de 1906. Com 30 anos, Kelsen começa a lecionar na Faculdade de Direito de Viena. Em 1911, publica o seu primeiro livro, chamado Problemas Capitais da Teoria do Direito Estatal. Com o desenvolver da sua carreira, Kelsen foi convocado para servir de assessor jurídico no Ministério de Guerra, dando a oportunidade de colaborar na nova redação da nova Constituição da Áustria. Nos anos de 1919 a 1930, Hans Kelsen foi designado a professor da Universidade de Viena, onde surge a Escola de Viena. Em 1930 a 1933, Kelsen leciona na Universidade de Colônia, mas por uma determinação do governo de Hitler, no ano de 1933, ele deixa a universidade e volta para a sua cidade natal de Praga. Mas por volta dos anos de 1940, com o anexo do Áustria Terceiro Reich, e diante da sua origem jurídica, Kelsen se vê na necessidade de emigrar para os Estados Unidos, em que no ano de 1941, Hans Kelsen ingressa na Universidade de Harvard, e em 1943, ao convite de Roscoe Pound, torna-se professor de Ciências Políticas na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, onde pertenceu até o ano de 1973, onde morreu aos 91 anos. Falando agora do contexto histórico do pensamento de Hans Kelsen, o pensamento dele surgiu da virada do século XIX para o século XX, quando a ideologia positivista estava abrangendo as áreas do conhecimento, inclusive no campo jurídico. E mesmo que o positivismo ainda não fosse um movimento muito uniforme, muito estruturado, ele já tinha uma base comum, que era o direito como ele é e não como deveria ser. Antes do surgimento da concepção de Hans Kelsen, o direito estava muito ligado a outras áreas do conhecimento, como a filosofia, a psicologia, a sociologia, e, por conseguinte, ele era analisado com base na metodologia dessas áreas. E foi por isso que, na tentativa de reverter isso, dos anos de 1922 até 1936, ocorreu o Círculo de Viena, que foi a reunião de várias pessoas que tentavam ter o desenvolvimento do positivismo lógico e a diminuição da metafísica filosófica. E esse era justamente o objetivo de Hans Kelsen. Por isso que você pode perceber em toda a sua obra a influência do Círculo de Viena. Olá, professora. Olá a todos que assistem. Meu nome é Pedro e agora eu irei falar um pouco sobre a teoria pura do direito. Enfim, aqui estão os principais tópicos, do slide sobre o que é e como funciona a teoria pura do direito, os principais tópicos. Vejam, primeiramente eu gostaria de destacar que Hans Kelsen, junto com sua teoria pura do direito, eles foram os maiores expoentes do positivismo jurídico, É tanto que o movimento positivista, e isso fica nítido quando nós vamos ler, e olhar para a história, e até hoje também, com quem segue essa corrente, coroam
a teoria pura do direito como, assim, a majestosa, né, se eu posso usar esse termo, e também, né, fica claro numa referência que eu já li no livro, Positivismo Jurídico, de Norbert Bobbio. Bobbio deixa bem claro que Kelsen ele foi o maior expoente, né, do positivismo jurídico e cita muitas vezes a sua teoria pura do direito. Enfim, agora, né, depois desse primeiro contato, vamos adentrar na teoria pura do direito. Veja, Kelsen, ele primeiramente, né, ele traz que o direito e a justiça, eles são esferas totalmente antagônicas. E isso daí quebra muito com o nosso pensamento hoje em dia, né? Porque a gente já associa o justo e direito, são coisas iguais. Ah, porque o direito tem que ser justo e tal. Para Kelsen, não. Para Kelsen, são duas esferas antagônicas. O direito não está a serviço da justiça, o direito está a serviço da norma. Tá entendendo? O direito é dever ser, e esse dever ser está na norma. Pronto, quando o direito segue a norma, ele está cumprindo seu dever. Pois, então, né? Além disso, o direito também não está subordinado e nem está a serviço da moral, né? Há uma diferenciação muito grande, inclusive dentro do movimento positivista, que é, ó, as normas de direito, elas têm coercitividade, as normas da moral não têm. Elas podem ter para determinado grupo. Veja, a minha moral pode ser diferente da sua, a minha ideia de justiça pode ser diferente da sua. Eu não preciso concordar, enfim, com sua moral, com sua ideia de justiça. Mas eu creio que eu e você que estamos assistindo precisamos concordar com as normas de direito, porque se por um acaso nós infringirmos ela, poderemos acarretar, né, e sofrer uma sanção. Pois pronto, Kelsen mostra isso e deixa isso bem claro, né? Veja, o direito está vinculado à norma, ou seja, o direito é intrinsecamente ligado à norma. A norma é quem vai fazer do direito o que ele é, né? Essas normas, como eu já disse, dotadas de coercitividade. O objetivo de Kelsen era fazer do direito uma ciência jurídica pura. Ou seja, o que é que Kelsen queria com isso? Ele queria mostrar que ó, a gente pode pegar o direito, sabe, e só estudar ele, livre de interferências axiológicas, né, como, enfim, a filosofia, como a economia, enfim, como a sociologia. O que Kelsen, veja, Kelsen, ele não era louco, ele sabia que isso tinha interferência no direito, mas ele queria justamente afastar e estudar o direito puro, ou seja, junto com a norma, né? Enfim, e o pensamento de Kelsen ele é muito técnico, porque ele deriva, né, do positivismo lógico de Comte, né? O que é que Comte também queria e que Kelsen faz isso com o direito, né? O positivismo lógico ele queria trazer aquela questão do, do saber das ciências exatas para as ciências humanas. E foi o que Kelsen também fez com o direito, porque o pensamento de Kelsen é muito matemático. Ele, na verdade, ele traz um modelo matemático do direito, né? Enfim, até, como eu já tinha dito, a teoria pura do direito é uma das principais representantes do positivismo jurídico. As normas, se tem uma norma e tem um fato, casou, tá entendendo? Ó, tem um fato ali e tem uma norma que pega ele, então vamos fechar. O juiz tem que agir daquela maneira, né? Enfim, e para Kelsen, o direito certo, o direito oficial é o direito positivo, ou seja, que tem o seu principal representante como na figura do Estado, né? Enfim, Kelsen meio que amaldiçoava todo pluralismo jurídico. Dizia, não, o direito certo é o direito do Estado, seguindo todos os parâmetros, viu? E outra, Kelsen deixava bem claro que o juiz não deveria interferir em nada, ele deveria seguir aquilo posto pelo legislador. Então, Kelsen estabelece toda uma linha, ó, legislador, juiz e aplica o fato, tá entendendo? E, como eu já tinha dito, o direito tem todo um conjunto de normas que carregam uma sanção, normas que são coercivas, então Kelsen deixa isso bem claro, né? Enfim, ó, normas do direito são coercivas. Se não obedecer, vai acarretar uma sanção. Irei agora passar para a famosa pirâmide de Kelsen. Achei necessário trazê-la, né, aqui. E o que é importante destacar também é que Kelsen, veja, nós temos a Constituição, mas será que nós já
nos perguntamos, qual é a norma que valida a Constituição? O porquê ela é porque ela é o topo da pirâmide, como nós podemos assim dizer, né? Que assim vai trazer uma explicação muito boa para isso, né? Enfim, que os positivistas gostam muito. Que assim vai dizer que a validade da Constituição, ela vai se situar numa norma fundamental e hipotética. Ou seja, é como se fosse uma convenção do pensamento jurídico que diz, ó, a gente precisa de uma que dê validade a todo o sistema, tá entendendo? E como Kelsen já botava, né, o direito é todo hierarquizado, então precisa de uma que seja formal, que siga todas as regras para que as outras possam ter validade. E essa é a Constituição. Né? Então, veja, tem a Constituição, isso daqui trazendo para o nosso ordenamento jurídico, né, o brasileiro. Aí tem a Constituição, as emendas constitucionais, tratados internacionais de direitos sobre direitos humanos, né, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos legislativos, resoluções e medidas provisórias, decretos regulares, portarias e normas individuais. Enfim, muito obrigado pela atenção, né? Espero ter explicado a teoria pura do direito satisfatoriamente e também a pirâmide de Kelsen, que faz parte dela porque fala da nossa maior Constituição. Boa noite. Agora nós vamos falar um pouco sobre outra parte da teoria de Kelsen, que também é extremamente importante e é relacionada justamente com a teoria pura do direito. É a parte que no livro Teoria Geral do Direito do Estado, o livro dele, que ele vai tratar justamente da relação entre o Estado e o direito. O que seria o Estado e o que seria o direito? E como esses dois se relacionam ou se são apenas um. E aí eu vou entrar agora no que Kelsen escreveu no seu próprio livro, que é algumas das demonstrações. Kelsen fala primeiramente, e é interessante que dá até para a gente pensar que ele vai defender o ponto de vista que primeiramente ele aborda. Ele vem abordar a lógica da teoria política que traz a dualidade entre o Estado e o direito, como esses fossem duas coisas distintas. E para isso ele começa da seguinte forma, dizendo que é impossível reconhecer ou entender, que a teoria política assim entende, qual é a origem, qual é o princípio que individualiza o direito. Qual o princípio originário daquela ordem normativa, o princípio que realmente o define como direito, se for pela ciência política. E ele afirma o seguinte: o direito e o Estado, para os tradicionais, que não é o que ele defende, obviamente, são coisas distintas pela seguinte forma: o Estado, ele é às vezes um ser supralegal, uma espécie de super-homem, algo que está acima, e ele cria o direito. E esse direito que o Estado cria é ele que vai regular o próprio Estado. Ele também afirma que isso pode ser como uma espécie de comparação com a relação entre o homem e o direito. O homem, ele cria o direito, e o direito é que regula as relações, a norma de conduta, a convivência do homem. E Kelsen vai afirmar que, dessa forma, entende-se o seguinte: o direito francês existe para o Estado francês. Ou seja, o direito inglês para o Estado inglês, o direito existe porque existe um Estado para aquele direito. E aí, é justamente nesse ponto que ele diz que o Estado é uma coisa para os clássicos, para os teóricos políticos da ciência política, e o direito é outra coisa. O Estado é uma espécie de força, às vezes até sobrenatural, podemos dizer assim, que é capaz de que dá poder e legitima o direito. E por essa lógica, está completamente errado na visão dele. Porque o que seria o Estado se não a própria ordem jurídica? O Estado, como aqui está colocado no ponto 2,
É a visão que ele tem que o Estado e a ordem jurídica não são coisas diferentes. Não existe um lado, algo que é uma comunidade, uma interação social, mas sim o Estado é a ordem jurídica. Não existe um poder capaz de dar poder ao direito. O poder existe porque é a ordem normativa de um Estado que determina. E aí ele vem trazer algumas das colocações que como ele desqualifica esse fato por algumas teorias sociológicas no próprio livro dele. E tem a questão do Estado como uma unidade sociológica. E nesse ponto ele vem trazer essa distinção que é defendida pelo clássico sobre como seria isso, como seria esse Estado diferente, um Estado que não é jurídico, uma porção do Estado que não é jurídica. E aí ele vem afirmando a teoria da interação dos indivíduos. Como o Estado ele fosse formado pelos níveis de interações, pelo que ocorre, pelas relações, todos os relacionamentos ocorridos dentro de uma comunidade, de uma sociedade. E dessa forma que seria formado o Estado na sua porção não jurídica. E aí ele nos traz a lembrança de algo bastante interessante, que não necessariamente a interação é que determina o Estado, porque indivíduos das mais diversas nacionalidades podem ter interação e muitas vezes têm, como já no livro dele ele aponta que a conexão do mundo, os meios de comunicação já em sua época permitiu interação entre pessoas que compartilham muito mais o mesmo trabalho, que compartilham a mesma religião, que compartilham os mesmos traços de coisas que elas realmente se identificam. E não necessariamente essa interação é que promove o Estado, porque se fosse possível observar, ele afirma no livro, que as fronteiras, se assim fossem divididas, seriam muito diferentes daquilo que representa o Estado. Por isso, ele defende que o Estado não é separado também, e essa teoria ela é insustentável para defender a separação entre direito e Estado. Outro ponto que ele chama bastante atenção é pelo interesse coletivo. E esse interesse coletivo ele nos dá a ideia de algo que é uma vontade superior, algo que está acima e guia todos pela coletividade, todos por um bem comum, o bem coletivo. Algo que fosse uma ideia geral, o Estado formado por um conceito comum nas mentes das pessoas. E ele também afirma que essa é uma falácia. É impossível afirmar que todas as pessoas têm a mesma vontade, o mesmo querer. E esse querer vai, por ser uma vontade coletiva, vai formar o Estado. Ele acha interessante também que ele afirma o seguinte: essa vontade coletiva ela só seria lógica a partir do momento que você se fala do poder coercitivo que a ordem normativa exerce sobre o indivíduo. E justamente por isso, a ordem normativa enquanto Estado, sendo a mesma coisa como defendido por Kelsen, ela é capaz de imperar uma ação coercitiva sobre o indivíduo para alinhar uma vontade comum. Digamos assim, a uma perpetuação do Estado, mas não porque os indivíduos têm a mesma vontade, porque todos nós diferimos, assim como afirma Kelsen, naquilo que queremos e naquilo que sentimos. Então, por isso também a teoria do interesse coletivo não funcionaria. E outra teoria que ele cita, que é bastante interessante, é a teoria do Estado como um organismo. E essa ele afirma que ela serve basicamente para uma coisa: para elevar a moral, para que a lógica do todo ser mais importante do que a parte possa imperar na seguinte forma: o indivíduo, quando ele precisar dar a vida, dar o seu suor, ou até mesmo morrer pelo seu Estado, que cria uma consciência moral, uma consciência heróica, uma consciência do justo, e algo que demonstre ser acima, mas meramente por isso. Porque, na verdade, o Estado ele não funciona como esse organismo perfeito, cada pecinha trabalhando no seu canto em prol de um todo. Mas sim existe também quando o indivíduo quiser se eximir de prestar suas obrigações para o Estado, sejam elas quais forem, o poder coercitivo do direito para justamente imperar e forçar, obrigar o indivíduo a fazer determinadas coisas que estão previstas no ordenamento jurídico. E o ordenamento jurídico
é o Estado. O Estado ele é representado também, e assim como afirma Kelsen, por órgãos, mas esses órgãos eles estão instituídos pelo ordenamento jurídico, não é o Estado que institui. Por exemplo, pessoas não representaram o Estado numa ação, através de seus órgãos executivos, o judiciário, mas só existe isso porque existe um ordenamento que habilita a existência, que permite a existência. Por isso que Kelsen afirma que o Estado e o ordenamento jurídico são a mesma coisa. Boa noite, meu nome é Alexandre e eu vou falar um pouco sobre a influência do pensamento de Kelsen na atualidade. Bem, Kelsen tem sua marca indelével nos cursos superiores de direito de todo o mundo, uma vez que grande parte dos professores tem sua formação e seus títulos de doutorado, mestrado e afins dentro do modelo positivista jurídico de Kelsen, idealizado por Kelsen. Boa parte daqueles que estão na área do direito na atualidade, muitas vezes não se dão conta, mas pensam, muitas vezes desenvolvem todas as suas atividades baseados ou sobre a influência do pensamento de Kelsen. Outro ponto importante a se levar em conta é que o pensamento de Kelsen, ainda nos dias atuais, exerce influência e muitas vezes é citado e utilizado pelo Supremo Tribunal Federal nas suas fundamentações, né? Seja para discutir o princípio de igualdade dentro da Constituição, do texto constitucional, ou seja para afirmar a relação intrínseca entre jurisdição constitucional e a democracia. E também, como vimos no decorrer do nosso trabalho, quando também prega a obediência estrita à ordem jurídica, né? Esses são alguns pontos, dentre muitos outros, em que o Supremo Tribunal Federal se utiliza do pensamento kelsiano. Outro ponto importante a se ressaltar é a ideia de Kelsen da existência de tribunais constitucionais, algo que é extremamente difundido em toda a Europa, adotado por muitos países. Esses tribunais constitucionais seriam instituições separadas do sistema judiciário, tendo a função de ser guardião da Constituição. Essa seria sua única função. Desde 1988, da Constituição de 1988, isso vem sendo discutido no Brasil, né? Desde que o acesso ao STF foi facilitado, né? Foi ampliado, se discute uma reforma do Poder Judiciário e a possibilidade de instalar no Brasil um Tribunal Constitucional, que seria, nesse caso, o STF, que seria o guardião da Constituição dentro dessa Corte Constitucional, e, a partir daí, as funções do STF seriam transferidas para diversos outros tribunais, as funções atualmente que são funções do Supremo Tribunal Federal, seriam distribuídas para outros tribunais. Esses são alguns pontos que eu queria dividir com vocês, tem tantos outros pensamentos que Kelsen continua a influenciar na atualidade. Eu agradeço a atenção de todos e o meu grupo vai dar continuidade ao trabalho. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Hugo e eu vou falar um pouquinho de como o pensamento de Kelsen ele influencia no pensamento da atualidade. Geralmente, o pensamento de Kelsen ele é mencionado, é estudado, é lecionado em sala de aula de maneira um pouco rasa, eu diria, sem se preocupar, sem ter uma preocupação em mostrar sua real importância, focado muitas vezes apenas em reproduzir o que ele falou, ou algumas vezes ainda pior, em reproduzir o que os outros falaram do pensamento dele, por exemplo, que é algo que de fato realmente não deveria acontecer, porque todos nós sabemos como
o pensamento de Kelsen é importante no direito, como foi e como é, na verdade, importante. Como vemos agora, por exemplo, Kelsen, na teoria pura do direito, ele elege o quê? A autonomia da ciência jurídica como problema fundamental da sua tese, conferindo-lhe método e objetos próprios, que são capazes do quê? De assegurar ao jurista o conhecimento científico do direito. E para o jurista chegar ao conhecimento científico do direito, ele estabelece um princípio metodológico básico. Qual é esse princípio? O princípio da pureza. O que esse princípio fala? Fala que com a busca desse princípio, ele busca reduzir a complexibilidade do objeto do direito, ao afastar da ciência jurídica o quê? As ingerências intrusas, que são potencialmente perturbadoras, de ordem epistemológica e axiológica. Então, para Kelsen, no pensamento de Kelsen, o direito é um complexo de normas jurídicas emanadas do poder soberano. Esse complexo que ele diz de normas jurídicas é o objeto de estudo da ciência jurídica, e a tarefa do jurista consiste em quê? Qual é a tarefa do jurista? Em descrever e sistematizar esse objeto mediante proposições. Kelsen, o pensamento dele ainda é muito utilizado aqui no Brasil e citado no Supremo Tribunal Federal, no STF, de diversas maneiras. Seja para discutir o princípio da igualdade dentro de um texto constitucional, seja para afirmar a relação intrínseca entre a jurisdição constitucional e a democracia, por exemplo, também é muito utilizado dessa maneira, ou ainda quando prega a obediência estrita à ordem jurídica, entre outros milhares de exemplos que o pensamento dele influencia nas decisões tomadas no STF, por exemplo. Também se deve a Hans Kelsen a ideia de termos um ordenamento jurídico escalonado. O que é isso? Onde a Constituição seria a norma máxima, que tiraria a sua fundamentação da chamada Grundnorm. Que é isso? Seria a chamada norma fundamental, aquela que é pressuposta no plano lógico jurídico, entendeu? Que fundamenta a todas as demais normas e se autofundamenta por ela mesma, sem precisar ficar buscando fundamentação em qualquer outra norma. Então, basicamente, pode-se dizer que todos os ordenamentos jurídicos ocidentais foram constituídos, sim, a partir da base da teoria de Kelsen, a teoria kelseniana, por exemplo. Assim, a gente pode entender que o pensamento de Kelsen é entender o pensamento jurídico ocidental, como funciona, como pensa o pensamento jurídico ocidental, redundante. E no presente caso, também o brasileiro, que não é de maneira errada nem equivocada pensar e afirmar que boa parte dos livros e escritos dos maiores juristas brasileiros, os maiores pensadores juristas brasileiros, estavam todos eles baseados no positivismo jurídico de Kelsen. Então a gente pode ver que com isso, realmente, boa parte da jurisprudência ainda vigente no solo brasileiro foi elaborada nos termos idealizados por Kelsen, claro. Logo, aquele que desconhece o pensamento do maior filósofo austríaco, Kelsen, então vai ficar um pouco de fora das discussões, todas as discussões mais sofisticadas do direito. Que se a pessoa realmente não se aprofundar no conhecimento de Kelsen, vai estar perdendo muita coisa. É realmente muito importante. Com tudo isto em mente, a gente entende que Kelsen, seu pensamento, não é uma tarefa apenas de acadêmicos, por exemplo. É mais de todos aqueles que querem continuar atuando no direito. Sabemos da importância, sabemos que é importantíssimo estudá-lo, e se quisermos, sim, ter um maior discernimento político, a gente precisa, sim, ficar embebidos de Kelsen, de toda sua teoria kelseniana. É isso. Vou interromper aqui para encerrar. Obrigado.